me faz sorrir. Falando em sol, você sabia que a vitamina D pode ser produzida na nossa pele pela exposição aos raios solares? É isso mesmo, mas não é por isso que você vai ficar lá tostando no sol, né, amigo? Mas realmente é importante tomar sol por uns minutos todo dia, expondo a maior quantidade de pele possível para produzir a vitamina D. Então vamos falar um pouco de vitaminas? Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. E aí, bioligados? Hoje o assunto dentro da bioquímica é vitaminas. E com elas daremos início às substâncias orgânicas que compõem os seres vivos. A gente já viu esse quadro aqui nas aulas passadas. Inclusive, se você ainda não viu, a gente tem uma playlist que eu vou deixar aqui no card e você pode clicar lá e assistir às aulas anteriores para entender melhor todo o conteúdo. A gente já falou de água, de sais minerais e hoje a gente entra nas substâncias orgânicas, começando pelas vitaminas. Professora, eu já vi umas tabelas de vitamina por cima aí, inclusive parecida com aquelas que você disponibilizou lá na aula passada de sais minerais. É a mesma coisa? Não. As vitaminas e os sais minerais são coisas diferentes, não são a mesma coisa. Mas você sabe que elas têm uma característica semelhante? Ambas são micronutrientes, ou seja, o corpo da gente precisa delas em baixa quantidade relativamente para manter um bom funcionamento, mas tem que ter, mesmo em pequena quantidade, tem que ter, porque se faltar, causa problemas, causa doenças. Mas então qual que é a diferença entre as vitaminas e os sais minerais? A principal diferença está na estrutura química dessas substâncias, como a gente já viu um pouco mais aprofundado na aula sobre água, que está aqui no canal também. As vitaminas são substâncias orgânicas, quer dizer que elas têm uma estrutura um pouco mais complexa, podendo ser facilmente destruída pelo calor ou pela acidez. Enquanto que os minerais possuem uma estrutura química mais simples e, portanto, eles têm uma menor dificuldade em manter a integridade de suas estruturas químicas. Falando de uma forma mais prática, quer dizer o quê? Que os minerais podem ser absorvidos por meio dos alimentos mais facilmente do que as vitaminas, já que processos como cozinhar, armazenar e simplesmente a exposição ao ar já pode inativar esses compostos mais frágeis. Então você aí, que quer fazer nutrição, ser um grande nutricionista, é muito importante você saber esses detalhes para orientar seus futuros pacientes. Vamos ver então algumas dicas gerais para preservar as vitaminas nos alimentos. Verduras e legumes devem ser preferencialmente consumidos cru ou cozidos por pouco tempo. O líquido resultante do cozimento de verduras e legumes pode ser usado para fazer caldos ou sopas. Assim, as vitaminas presentes nelas não serão perdidas. Os vegetais para a salada e as frutas devem ser cortados na hora de serem servidos, para evitar a oxidação pelo contato mais prolongado com o ar, que destrói as suas vitaminas. Vitamina. O que significa a palavra vitamina? O nome vitamina foi dado por um químico polonês chamado Casimir Funk. O termo foi uma combinação dos termos latinos vita, que significa vida, e amina, que são os compostos orgânicos contendo nitrogênio. Porém, com o passar do tempo, viram que nem todas as vitaminas tinham um grupo amina em sua composição, mas mesmo assim o termo continuou. É importante saber que a maioria das vitaminas atua como coenzimas ou faz parte de uma coenzima. Assim, na ausência dessas substâncias, as enzimas que necessitam delas não atuam, causando prejuízos para a célula e para o organismo. Em relação à quantidade de vitamina num organismo, a gente tem esses termos aqui. Você já ouviu falar de algum deles? Sabe o que significa? Avitaminose, hipovitaminose, hipervitaminose. O que é isso, hein? Uma dica que sempre ajuda a gente a deduzir pelo menos o que significa um nome, mesmo sem você saber direito o que significa, é prestar atenção nos prefixos, ou seja, essa palavrinha que vem antes do nome. Aqui, vitaminose está se repetindo, então está falando sobre vitaminas. Mas e os prefixos?
Bom, a gente já viu numa aula passada aí que o prefixo a dá a ideia de negação. Então, a vitaminose é a carência total de vitaminas. Hipovitaminose é uma carência parcial, tem pouca, muito pouca. E hipervitaminose é o excesso de vitaminas. Então, vocês já devem ter percebido que para organizar o nosso estudo, a gente vê vários termos, mas não é para a gente ficar louco com esses termos. Saiba que é para organização e para facilitar o seu entendimento. Então, mais 2 termos muito importantes que classificam as vitaminas. Elas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Então, lembre-se sempre de fazer isso, separar na sua cabeça o termo prefixo e o termo que se repete, solúveis. Aqui tá falando de solubilidade da vitamina em algo. Então, a gente sabe que hidro nos dá a ideia de água, hidromassagem, hidroginástica, e lipo nos dá a ideia de gorduras, lipoaspiração e os próprios lipídios. E uma diferença muito importante dessas duas é o que o organismo faz quando há excesso delas, ou seja, hipervitaminose. Quando há um excesso de vitaminas hidrossolúveis, elas são eliminadas pela urina, mas quando há um excesso de vitaminas lipossolúveis, elas são armazenadas na gordura corporal. Então, as vitaminas hidrossolúveis são eliminadas mais facilmente do corpo. E quais são elas? As vitaminas classificadas como hidrossolúveis são a vitamina C, bem famosa, e as vitaminas do complexo B, que são todas essas aqui. E as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas K, A, D e E. Dependendo da fonte dessas vitaminas, elas podem estar na forma ativa ou na forma de provitamina. Na forma ativa, elas já estão prontas para ser usadas pelo organismo. Já na forma de provitamina, elas precisam sofrer transformações no nosso organismo para serem utilizadas. Um exemplo é a vitamina D, essa que eu comecei falando que a gente pode produzir na nossa pele através da ação dos raios solares. Muita gente pensa que o simples fato de tomar sol, nesse sol já vem a vitamina D, mas não é bem assim. Existe uma provitamina na nossa pele chamada 7-dehidrocolesterol, que é um derivado do colesterol. E essa é a provitamina D3. Então ela ainda não está ativa para ser usada pelo organismo. Ela precisa da ação dos raios solares para ser transformada em vitamina D3 ativa. Então, vale aqui ressaltar um ponto muito importante. As vitaminas não são produzidas no nosso corpo. A gente precisa ingerir alimentos de fora para obtê-las, exceto a vitamina D, que pode ser produzida no nosso corpo através dos raios solares. Então, nessa aula de vitaminas, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas vitaminas e aprender alguns pontos muito importantes para você que vai fazer o Enem, o vestibular ou alguma prova qualquer com esse tema. A gente vai dividir essa aula em parte 1 e parte 2. Na parte 1, a gente vai falar das vitaminas lipossolúveis, que é essa de hoje. E na próxima semana eu vou postar aqui um vídeo da parte 2. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para já na próxima semana assistir a próxima aula. E todas as próximas que eu vou postar mais pra frente. Então, gente, abrindo um pequeno parênteses aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter umas relações na minha cabeça para conseguir lembrar o que cada termo se refere. E aqui não é diferente. Eu vou te passar algumas relações aqui que talvez te ajude ou não, mas me ajuda e eu vou compartilhar com vocês para a gente saber quais vitaminas são lipossolúveis e quais são hidrossolúveis. Aí na hora da prova, tanta informação você acaba esquecendo, mas com essa manha aqui, você vai lembrar. Então vamos aprender esse macete para lembrar quais vitaminas são lipossolúveis. Esse é para você que tá com uma barriguinha meio avantajada e fala assim: cadê minha lipo? É só uma brincadeira, tá, gente? Mas é para você lembrar que as vitaminas K, A, D e E são lipossolúveis. Cadê minha lipo? Então agora a gente vai falar separadamente de cada uma delas, começando pela letra K, do KD. A vitamina K é a filoquinona e ela tem esse nome K,
fazendo referência a uma palavra dinamarquesa que é coagulation. Não sei se é assim que pronuncia, mas vem de coagulação. Então aqui já é uma associação para você lembrar que coagulação, coagulação sanguínea. É a função dessa vitamina. E esse nome dinamarquês foi dado por um bioquímico dinamarquês, Henrik Dam, que evidenciou que essa vitamina é essencial no processo de coagulação sanguínea. Ou seja, tá lá na hemorragia, saindo sangue, machucou, vai vir em todas aquelas células, plaquetas e tudo, fazer a coagulação, ou seja, fechar essa rachadura no vaso sanguíneo para coagular esse sangue. E a vitamina K é essencial nesse processo. Então ela é conhecida também como anti-hemorrágica. Essa vitamina pode ser encontrada em fígado, inclusive, gente, fígado tá em todas, tá? Não tem jeito. Se você, inclusive, esquecer na hora da prova, ai meu Deus, qual fonte que eu posso citar? Cita fígado, porque fígado tá em todas, tudo tem no fígado. E você que não gosta de fígado, sai perdendo com isso. Mas não é só no fígado que tem vitamina K. Também encontramos ela em hortaliças, alho, legumes, que são os principais. E ela também pode ser sintetizada por bactérias da nossa flora intestinal. E um ponto importante sobre ela está associado à sua função. A sua função é anti-hemorrágica, então quando há carência dela, pode acontecer hemorragia, que é a falta de coagulação, de estancamento daquele sangramento. A próxima vitamina é a vitamina A, do KD. Vitamina A é o retinol. Ela é chamada por alguns de vitamina da visão, porque ela está associada a funções visuais. Mas não só isso, ela também é importante no crescimento normal do organismo, estimulando a ossificação nos animais. E também ajuda a manter a integridade do tecido epitelial. Quer ver um exemplo interessante sobre a importância da vitamina A na nossa visão? Já aconteceu com você de estar num lugar bem claro, ensolarado, e de repente você entra em um ambiente mais escuro e seu olho fica meio cego ali naquele momento, fica meio escuro, não consegue enxergar as coisas direito? Pois é, esses segundos que você fica sem enxergar direito, meio cego, são o tempo necessário para a formação de um pigmento chamado rodopsina, que é responsável pela sensibilidade da nossa retina à luz. Inclusive, quando acontece o contrário, ou seja, quando você está num ambiente mais escuro e passa para um ambiente claro, você tem aquele choque visual, porque seu olho está hipersensível à luz. E aí essa luz vai quebrando o excesso de rodopsina na sua retina, fazendo com que a nossa visão volte ao normal. A questão é que para produzir a rodopsina é necessário a vitamina A. E é por isso que quem tem carência de vitamina A pode apresentar cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar à noite, ou enxergar em lugares pouco iluminados. E como é que eu vou lembrar o que é importante da vitamina A? Aí você vai ter que ser um pouquinho doido. É simples, grite A, pareça um louco gritando que você não tá enxergando nada. Eu tô com cegueira. A, vitamina A, cegueira noturna. É o que acontece quando a gente tem carência de vitamina A. Mas não só isso. A carência de vitamina A também pode provocar xeroftalmia. O que é isso? É o olho ressecado, já que a carência de vitamina A pode comprometer as glândulas lacrimais e causar esse ressecamento do olho chamado xeroftalmia. A vitamina A pode ser encontrada em leite, derivados, gema de ovo, óleo, fígado, peixes. E ela também pode ser encontrada na forma de provitamina A, que é o caroteno, presente em vegetais de cor amarelo alaranjados, que vão ser transformados no nosso organismo em vitamina A ativa. Agora a gente vai falar da vitamina D, que é o calciferol. Na verdade, existem 3 tipos de vitamina D. A vitamina D2, ergocalciferol, a vitamina D3, que é o 7-deidrocolesterol ativo, ou colecalciferol, e a vitamina D1, que é a mistura da D2 e da D3. Mas todas elas têm a mesma função. Existem também 2 provitaminas do tipo D, que é aquela vitamina que precisa ser transformada em uma vitamina ativa para ser usada pelo corpo.
São elas a provitamina D2, ergosterol, e a provitamina D3, que é o 7-deidrocolesterol, inativo. Em nossa pele, sobre a ação dos raios solares, como a gente já falou, essas provitaminas se transformam em vitamina D2 e D3, respectivamente. Essa vitamina pode ser encontrada em leite e derivados, gema de ovo, óleo de fígado de bacalhau. E por que a vitamina D é tão importante? Porque ela estimula a absorção de cálcio e ferro no nosso organismo. Cálcio e ferro são sais minerais que a gente viu na aula passada, importantes na calcificação, que é a formação do osso. Portanto, a carência de vitamina D pode causar raquitismo em crianças, que é o quê? Aqueles ossos tortos, má formação. E no indivíduo adulto pode causar osteomalácia, que é o amolecimento dos ossos. Então aqui nós vemos um osso normal e um osso com osteomalácia. Por carência de vitamina D, acaba havendo uma dificuldade na formação óssea e o amolecimento desses ossos. Além disso, a carência de vitamina D pode comprometer os dentes, podendo enfraquecê-los e possibilitar o aparecimento de cáries. Então, uma coisa que talvez possa te ajudar a lembrar da vitamina D, o que serve, o que causa, é pensar na letra D de duro. O que é duro? O osso. E aí você lembra daquela famosinha frase, osso duro de roer. Então, osso duro de roer. O O te lembra o osso, o D, vitamina D, e o roer, o R, te lembra o raquitismo. Então, vitamina D causa problema nos ossos, que é raquitismo. E agora a última vitamina lipossolúvel é a vitamina E, tocoferol. A vitamina E tem ação antioxidante, ou seja, protege dos efeitos negativos dos radicais livres e, portanto, está relacionada ao retardamento do envelhecimento e também com a prevenção de algumas doenças crônicas, como problema cardiovascular, câncer, diabetes, catarata e Parkinson. Ela também protege as hemácias da hemólise, que é o rompimento das hemácias, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, e também atua na reprodução animal. Ela é abundante em alimentos vegetais, como óleos vegetais, verduras frescas, ervilha, aveia, cevada, milho, banana, entre outros. Mas ela também é encontrada em alimentos de origem animal, como fígado, gema de ovo, carnes. E sua carência também pode ser relacionada à fraqueza muscular e acredita-se estar relacionada à esterilidade. Então, E de esterilidade te lembra carência de vitamina E. Então, essas são as vitaminas lipossolúveis, K-A-D-E, KD. E na próxima aula a gente vai falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. Então não perca, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber a notificação quando eu postar a aula. E se você gostou da aula de hoje, deixa o joinha aqui embaixo, envia, compartilha aí com seus amigos para que todo mundo venha aprender biologia com a gente e se tornar um bioligado. Então um abraço, até a próxima e fui!